Olá, boa tarde, eu sou a irmã Domingas, venho mais uma vez compartilhar a palavra com vocês. Espero que sirva, porque para mim serve todos os dias. Isso aí é o alimento da minha vida, o alimento do meu espírito, o alimento da minha força. É a palavra de Deus, sempre foi. E eu venho compartilhar hoje, que é o início da conversão, né? A conversão da, das pessoas ali no início, que foi em Atos 2:38, aonde Pedro, ele cheio do Espírito Santo, aonde o grupo dos primeiros cristãos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, que desceu línguas de fogo e tudo, e ali teve um impacto muito grande da presença do Senhor. E Pedro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, começou a ministrar a palavra às pessoas, porque na realidade as pessoas precisavam ter um encontro, precisavam de saber como, como é que era esse novo caminho, sendo que eles viviam na época da lei, né, da lei judaica, e então Jesus veio, né, para trazer a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação e trazer uma nova aliança. Então, quando Jesus veio trazer essa nova aliança, ninguém ainda entendia muito bem como é que ia ser isso, apesar que eles tinham no passado, na lei, os profetas, que todos eles apontavam sobre Jesus, o Salvador que viria, como Isaías é tido como um profeta messiânico, que ele já dizia que Jesus veria ali em Isaías 53. Ele contou toda a história de Jesus, para que ele veria trazendo, trazendo liberdade, trazendo salvação, trazendo para as pessoas cura, né? Cura das doenças. Então, ali em Isaías 53, os profetas, 400 anos de Cristo, ele já apontava sobre esse Messias que deveria vir, trazendo tudo isso. Mas aquele ponto onde os, os discípulos estavam reunidos, orando, quando desceu aquelas línguas de fogo e tudo, se encheram do Espírito, ainda muitos deles ficavam se perguntando o que é que nós devemos fazer, né? E hoje também, muita gente dentro da igreja, às vezes, vai frequentando a igreja, vai ficando ali, mas não sabe o que eles devem fazer para, na realidade, entrar nessa nova aliança, nesse novo pacto, para poder participar desse novo pacto, né? E aí Pedro explicou e respondeu em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependem-se e cada um de vocês sejam batizados no nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Esse é o início. É o início. Ninguém vai
receber o Espírito Santo sem se arrepender primeiro, né? Que aí vem se arrepender dos seus pecados e ser batizado, e aí vem o Espírito Santo habitar na vida da pessoa. Desse dia em diante, o nome dele é escrito no livro da vida, e ele vai caminhando aqui nessa terra, sendo um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não quer dizer só frequentar uma igreja. É como hoje estão perdendo o equilíbrio da doutrina, da doutrina do início, dos apóstolos, né? A pessoa vai ali, não se arrependeu nem nada, vai tomando a Santa Ceia, e às vezes até se batiza, mas não sabe que ele tinha que se arrepender. E aí fica uma vida difícil, né? Uma vida em que aí, como é que eles... Eu fico pensando como é que essa pessoa pode ser escrito o nome dele no livro da vida. Porque primeiro tem aqui escrito, primeiro você se arrepende e se batiza. Aí você tem o dom do Espírito Santo, você recebe o dom do Espírito Santo. E aí você caminha com Jesus. Por que aí caminha com Jesus depois disso? Porque o Espírito Santo vai te dando força para você romper os costumes pecaminosos que a gente tinha, os costumes da outra parte, né? Da vida de impiedade. A gente tem um monte de coisa que a gente nem sabia que tinha, nem sabia que vivia, não sabia que vivendo daquele jeito desagradava a Deus. Depois que a gente recebe o Espírito Santo, essas coisas é revelada aos nossos corações para que a gente viva uma vida santa que agrade a Deus. Então, sem receber o Espírito Santo, a pessoa não tem força para continuar, para viver uma vida que agrade a Deus, né? Tem que se arrepender, porque se nós nos arrependemos, quando toca daquelas velhas coisas, da velha natureza, que a gente pode se aproximar das coisas da velha natureza, a gente já, rapidinho, o Espírito Santo nos avisa. Nos avisa porque diz, você já é uma nova criatura, você está sendo treinada para entrar nesse caminho para participar do reino de Deus. Então, da agora para frente, você vai ter que sair do velho, da velha vida, né? Do velho império, do império das trevas, para o reino de Deus. Então, são coisas distintas, que não pode viver se misturando. Temos que ir saindo do império das trevas, né? Para ir para o império, para o reino da luz, aonde Jesus diz aqui, em João 8, 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, nós seguimos a ele. Quem me segue, né, terá a luz da vida. Quem me segue. Não é quem pertence a uma igreja, por denominação que seja, mas quem segue a ele. E onde é que a gente vê, por acaso a gente vê Jesus falando conosco através de quê? Da palavra. Então, se a palavra diz que isso não agrada, ou aquilo não agrada a ele, então nós não fazemos, porque da agora para frente ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador,
é o nosso advogado que intercede por nós. Ele é o nosso sacerdote, um sacerdote perfeito, não? Ele é comparado como sacerdote, porque no Velho Testamento os homens tinham os sacerdotes, que apresentavam o homem a Deus, né? E então era um sacerdote que eram mudados. Morriam, tornava a nascer outro, tornava ter um outro sacerdote ali no Velho Testamento, que ajudava, que levava os pecados dos homens a Deus. Então, ele também, quando ele disse que nós somos, em Mateus 5, do 13 a 14, ele diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Do mundo. Então ele diz assim, ele se apresentou primeiro como ele é a luz do mundo, então é ele que é a luz do mundo perfeita. Então ele deu tipo um fragmento para nós, né? Aqueles que andam com ele, aqueles que vivem com ele. Ele deu tipo assim um fragmentozinho da luz e ele diz assim, e ele deu para nós isso aqui. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus 5, 13, 14. Então, ele deu essa responsabilidade para nós. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Aí, porque a gente sozinho não pode, mas se a gente caminhar com ele, em outro lugar, ele disse assim, sem mim, vocês não poderão fazer nada. Então, se nós estamos em comunhão com Ele, caminhando segundo a Sua palavra, obedecendo a Ele, então, o que acontece? Essa luz que tem nele, né? Essa luz que tem nele vem para nós. Vem para nós não para ser grande, grandioso, mas para ser um instrumento na mão do Senhor para poder fazer a sua obra aqui na terra, como servo, não como Senhor, porque Senhor é só Ele, só Ele, hein? Nós somos servo e temos que obedecer o grande rei. A palavra diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então, nós somos submissos o que ele diz na sua palavra, que ele nos ensina, né? Ele diz assim, e tem um perigo também. Tem um perigo dessa responsabilidade que Deus nos deu, da gente perder aquilo que Ele nos deu. Porque ele diz também, olha o perigo, em Mateus 5, 13. Mas se o sabor, o seu sabor, né, como o sal, perder o sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, a gente corre o risco, o perigo da gente ficar sem fazer aquilo que Deus nos estipulou, nos nos comissionou para fazer. Ele deu a ordem, vocês são sal da terra e luz nesse mundo. Em Mateus 14, que diz que nós somos a luz do mundo, ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Não se pode, porque se ele comissionou a nós de ser uma luz, a gente não pode esconder essa luz. Não pode esconder essa luz porque ele nos disse para ser essa luz, né? Para a gente não. Então, em Mateus 5,15 diz: nesse acende uma candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, que dá a luz a todos que estão na casa, né? Então, penso assim, eu fiz essa imaginação. Pensa que uma família que não conhece Deus, que está toda desmoronada, desmoronada em relação a conhecer Deus, né? Porque tem muita gente que prossegue a vida com bastante sucesso na vida assim financeira e tudo, mas se a pessoa não conhece Deus, ali tem guerra, ali tem briga, ali tem desunião, ali tem tudo. Agora, um se converte ao Senhor. Então, aquela ali é uma candeia, é uma luz, né? Naquela casa. Eu fico pensando assim, a igreja é uma luz nesse mundo. A igreja dos salvos é uma luz nesse mundo. É uma luz em onde que o mundo está tá sem, tá sem referimento, mundo quebrado, um mundo sem nenhum, como se diz, sem valores, né? Sem valores, então sendo sal, então salga, então põe sabor nesse mundo terrível, né? É injusto que a gente está vivendo, né? Que a gente sempre viveu, mas ultimamente, né, meus irmãos? Então, a luz. Então, diante dos por exemplo, então, todas, em Mateus 5,16, dizem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Que se a gente diante dos homens, né, ter essa responsabilidade de ser a luz nesse mundo, que o mundo nos veja, nos vendo como luz, parecendo com Jesus, né? Com amor, com essas obras aí, com mansidão, com temperança, com paciência, que já é o fruto do Espírito que Deus já mandou para nós, que Jesus já mandou para nós. Quando nós tivemos aquele encontro, ali como aquela multidão teve um encontro com a palavra de Deus, com Pedro, né? Com Pedro, ali naquele dia do batismo, dia de Pentecoste, né? Ali naquele batismo do Espírito Santo com aquelas pessoas. Mas hoje todo mundo, quem se arrepende é batizado e recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo e recebe força para viver aqui agradando a Deus. Não agrada, nem sempre a gente agrada os homens. A maior parte das vezes que a gente vive nessa terra não agrada os homens da terra. Os homens que ainda não foram convertidos, não mudaram a sua mentalidade, assim como diz ali em Romano 12, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? Eles não entendem uma pessoa que vive de uma maneira diferente da deles. Então, quando eles não procuram a criticar, eles procuram também
a zombar, a criticar, ou então a perseguir, ou então, ou então eles acham bem estranho. Para eles é loucura. É loucura viver uma vida para Deus. Mas você já viu Deus? Aí vem aquelas perguntas estranhas, né? E como é que a gente segue um Deus sem ver, né? Mas Jesus, Deus mesmo, ele disse, ele deu essa ordem. Até os povos israelitas, ele disse, não faça imagem de escultura, não faça imagem nem de pássaro, nem de peixe, nem de homem nenhum, significando a mim, porque vocês não viram nada. Vocês não viram nada e vocês só ouviram vozes do monte, e então vocês não façam isso. Não façam imagem de escultura, não se proste davante a imagem de escultura, não faça isso. Isso eu acho que é em Êxito 4:20, que estão também os 10 mandamentos, está dizendo isso, que nós não podemos praticar essas ações, não pratique. Nós estamos fazendo coisas contra a vontade de Deus, que eu acho que, eu vejo assim que é uma desobediência total, fazer essas coisas, né? Aí você precisa de fazer uma coisa que Deus disse para não fazer, só para você achar que ali tem segurança numa imagem de escultura e tudo. Então, não podemos praticar essas coisas, porque ofende a santidade de Deus. Ele escreveu na sua palavra. Nós, com preguiça, não queremos saber o que Deus escreveu ali naquela palavra, ali naquela Bíblia. Porque a gente acha mais fácil pegar a invenção de religiões, da cabeça dos homens, aquelas invenções ali, porque já está feita. Aí as pessoas vai crendo naquilo, né? Vai crendo naquelas coisas que Deus condena. Deus condena. Deus não quer essas coisas que nós praticamos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é sobre isso que eu aprendi na palavra, e Deus que me deu no coração, Deus que me fez ver, Deus que desmanchou todas as armadilhas e todas as mentiras de Satanás na minha vida, e eu estou passando aqui. Estou passando aqui para, por acaso, alguém não tenha ainda, que veja esse vídeo, que não tenha ainda conhecimento da palavra, que procure a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, né? Traz vida. Então é isso que eu tenho para dizer hoje, é que o Senhor abençoe a vida de cada um. Um abraço muito grande, eu vos amo, eu oro, peço a Deus para poder abençoar a sua vida, a vida da sua família, a sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos para poder a verdade dele chegar no seu coração, que o Espírito Santo dele toque na sua vida, para você ter uma vida em exuberância. Tá bom, minha amada? Um abraço, vos amo.